Esta semana nós iniciamos os estudos relativos ao livro de Josué. É interessante nós notarmos que no cânon judaico nós temos a divisão das escrituras sagradas, e claro, só falamos quando é o cânon judaico nos livros pertencentes ao que chamamos de Antigo Testamento, ou como chamamos os livros também numa outra denominação, Primeiro Testamento. Esta divisão que ocorre nos livros do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, no judaísmo se chama Tanar. E como é que essa divisão acontece? Efetivamente, nós temos a primeira parte do Antigo Testamento que se chama Torá. Torá seriam os 5 livros do Pentateuco que nós conhecemos muito bem, não é? Nós temos Gênesis, temos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, a Tanar divide as escrituras sagradas justamente nos profetas, e a expressão que se usa em hebraico é Neviim. E depois dos profetas há uma terceira divisão da Tanar, das escrituras sagradas relativas ao Antigo Testamento, e essa divisão se chama Ketuvim. Ketuvim seriam os escritos, inclusive constando dentre eles o livro de Salmos. Agora, o interessante é que Josué abre justamente essa terceira seção do cânon judaico, do Tanar, que é o livro que leva, inclusive, o seu próprio nome. E aqui um detalhe bastante interessante que nós temos que lembrar. O título do livro, efetivamente, é Yoshua. Só que há um significado em hebraico deste nome. E este nome significa Yahweh salva. Só que este não era o nome original de Josué. E a Bíblia mostra qual era o nome original dele e mostra, inclusive, quem alterou, quem deu um novo significado e um novo nome ao profeta Josué. É interessante que o nome de Josué era Rocheia, ou como nós falamos em português, Oséias. E Oséias também tem um significado bem conhecido de nós todos, né? Salvação. Agora notem que interessante, Moisés foi que mudou o nome de Oséias para Yeshua. E essa mudança nós temos aqui, inclusive, como constatá-la no livro de Números. Se você tiver a Bíblia em casa, pode procurar junto conosco. É interessante ter esta informação. Livro de Números, versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então vejam que interessante como a Bíblia ela é muito clara em todos os aspectos, inclusive nesses aspectos históricos. Muita gente esquece que o nome de Josué, ou Yeshua, é um nome bastante interessante, porque Yeshua, Josué e Jesus constituem, na realidade, o mesmo nome. E há, inclusive, questões teológicas envolvendo Josué como sendo um tipo de Cristo. Nós já falaremos sobre isso oportunamente. Mas há um outro detalhe bastante interessante neste livro que nós começamos agora, especialmente hoje, a reestudar efetivamente, né? É que todas as evidências que nós temos quando lemos o livro de Josué, elas apontam para a cronologia deste livro. E a cronologia de Josué direciona justamente a ele ter sido escrito logo após a conquista da Terra Prometida. Aí você me pergunta assim, tá, mas como é que nós podemos ter certeza disso, não é? Vamos para a Bíblia, como nós sempre fazemos aqui. Josué 6, versículo 25. Vamos pesquisar o que a Bíblia tem a dizer sobre esta informação. Josué 6, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Josué 6, 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó.
Que informação esse versículo nos traz? Este versículo nos traz a informação de que Raabe ainda vivia nos dias do escritor do livro de Josué. É muito importante sabermos disto. Qual é um outro texto que me ajuda a procurar justamente essas informações na Bíblia? Josué 5 agora, versículo 6, um pouco antes, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Bom, este aqui eu selecionei dentre vários versículos, é apenas um deles, que demonstra que o autor do livro de Josué, efetivamente, ele conhecia, além de questões ali geográficas, também questões topográficas, com detalhamento específico em todo o livro. Você vê várias vezes as expressões descritivas de locais, descritivas de circunstâncias em locais, então por isso nós estamos construindo aqui biblicamente justamente a datação da escritura do livro de Josué. E nós estamos aqui mostrando textos bíblicos para corroborar esta nossa afirmação. Josué capítulo 11, veja que interessante aqui no versículo 8. Ali outra preciosa informação. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefobet-Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar um sequer. Em seguida, versículo 63 do capítulo 15 de Josué, tem outra informação, dizendo aqui que não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus. Prestem atenção, quem eram os jebuseus e onde eles estavam, né? Que habitavam em Jerusalém. Aqui vai ficando muito claro a época em que esse livro foi escrito. Porque assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E aí, versículo 10 do capítulo 16, capítulo seguinte, diz assim: não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gézer, assim habitavam eles no meio dos efraimitas, até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. O que isso aqui tem de prova para nos dar? Vocês perceberam que antes que Davi conquistasse Jerusalém, ela era a terra dos jebuseus. E o que tem isso a ver com o livro de Josué? Mostra que o livro de Josué foi escrito antes do reinado de Davi e antes do reinado de Salomão, obviamente. Então notem que aqui o livro se coloca numa cronologia muito fácil de ser identificada, mediante as descritivas informações que Josué traz em seu livro. Mas eu tenho aqui ainda últimos dois textos aqui de Josué que são bem interessantes. Josué 8:32, se vocês olharem agora, Josué 8:32 assevera o seguinte: e escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Capítulo 24, versículo 26 do livro de Josué. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Essa informação é importante por quê desses dois versículos finais? Porque comprova que Josué sabia ler e sabia escrever também. Então notem que nós temos aqui datações facilmente identificáveis, porque o livro traz informações geográficas, topográficas, informações de época, com personagens, com pessoas que realmente existiram e que existem, portanto, comprovações fartas na arqueologia, fartas na própria relatoria da Bíblia, e nós encontramos essas informações dispersas em uma ordem cronológica. Então você verifica que, a partir dessas informações, é possível dizer com tranquilidade que o livro de Josué foi escrito justamente após a conquista da terra prometida por Deus a Abraão, lá atrás no pacto abraâmico. É interessante nós notarmos aqui que as pessoas me perguntaram bastante essa semana, inclusive pelo WhatsApp,
se Josué escreveu todo o livro que leva o seu nome, os 24 capítulos do livro? E a resposta é: existem duas situações do livro de Josué que evidentemente não foi ele que escreveu. E nós podemos lê-las, inclusive agora, justamente no último capítulo do livro, capítulo 24, versículos 29 a 32, está relatado o seguinte: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Primeiramente, claro que se ele faleceu, ele não poderia estar registrando seu falecimento no livro, isso é óbvio, né? Mas é importante destacarmos que tem uma segunda informação em seguida. Sepultaram-no na sua própria herança, em Tinamat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. Bom, é óbvio que Josué não escreveu sobre a sua própria morte. Assim como também, no versículo 33, não é autoria de Josué. Por que não é? Porque em seguida a sua morte faleceu também, fala o versículo 33 do capítulo 24 de Josué, faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Então a possibilidade lógica aqui é que Finéias, que era efetivamente neto do primeiro sumo sacerdote de Israel, Arão, ele complementou estas pequenas informações no próprio livro de Josué. Assim que Josué morreu, Finéias provavelmente deve ter feito esse relato nos versículos finais do livro de Josué, capítulo 24, e logo em seguida noticia também a morte de seu pai, Eleazar. Portanto, queridos, aqui fica muito simples entender esta questão que é tão, às vezes, comentada, tão discutida, não é? Há algum trecho do livro de Josué que não foi ele que escreveu? Efetivamente há, o relato da sua própria morte e o relato de Eleazar. Ambos feitos, a segurança de falar isso é 99% pelo menos, feitas essas informações por efetivamente Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Uma outra coisa bastante interessante, quanto tempo, me perguntaram isso a semana inteira, quanto tempo, olhe bem, a pergunta como foi, estou condensando a pergunta, em quanto tempo, ocorreu a conquista da Terra Prometida? Será que a Bíblia pode nos informar isto? Eu vou dizer uma coisa, nós nunca podemos ficar especulando a respeito de um assunto se a Bíblia não o revela. Mas esta informação, por incrível que pareça, a Bíblia revela. Quantos anos quanto tempo levou para que acontecesse a conquista da Terra Prometida? É um dado interessante. Josué, capítulo 14, nós temos aqui a informação inicial. Em Josué, capítulo 14, vou ler aqui com vocês o versículo 7. Vejam lá o que diz. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Veja que interessante aqui, Caleb é que faz esse relato, não é? Caleb, nesta ocasião então, tinha quantos anos? 40 anos. É o relato que ele próprio faz aqui, né? Josué, que Caleb tinha 40 anos, quando foi junto com Josué para espiar a terra. Mas ali em Josué 14 ainda, versículo 10, olha só a informação que nós encontramos. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb está informando agora, neste momento aqui, através da escrita de Josué, a sua idade. É interessante isso porque, meus queridos,
Temos aqui, então, entre um relato, um acontecimento ou outro, um lapso, efetivamente, de 45 anos, correto? É a matemática, que é uma ciência exata, não falha, não é? Mas aí eu vou chamar a atenção de vocês para um relato no livro que antecede o livro de Josué, justamente o livro de Deuteronômio, no capítulo 2 e versículo 14, que diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então, 38 anos, a Bíblia fala que se passaram entre Cades Barneia e a travessia do ribeiro de Zered, demonstrando, portanto, que a conquista deve ter levado exatamente 7 anos. Vejam bem vocês, é uma conta rasa, uma conta fácil de ser feita, e aí nós temos várias informações, vários detalhes, como eu disse. Josué é um livro cheio de informações, é um livro cheio de detalhes, nós temos que ler com atenção, claro, sempre buscando, e eu vou mostrar agora aqui para vocês, pelo menos 3 exemplos de paralelismos que existem no livro de Josué com o livro de Deuteronômio, o último escrito por Moisés, e vocês verão que é interessante ver como o paralelismo na Bíblia, ele existe também, claro, no Novo Testamento, mas também há muitos exemplos dele constantes no Antigo Testamento, porque Deus é um só e a sua mensagem é uma só. E você nota que a pergunta também que eu recebi de muitas pessoas que nos assistem, inclusive aí na Argentina, na Igreja de Escobar, quero deixar já meu abraço a todos vocês aqui do Brasil, e a pergunta era a seguinte, as pessoas perguntavam, mas qual é de fato, qual é a mensagem central, qual é de fato a teologia que traz o livro de Josué? Muito bem. Antes de mais nada, a teologia que trata o livro de Josué é da absoluta fidelidade de Deus para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas é uma fidelidade absoluta porque Deus é Deus, eu sempre digo isto. Deus não tem princípio nem fim. Se ele tivesse princípio, tivesse fim, não era Deus. Então aqui você nota que quando a palavra discrimina efetivamente uma teologia central do livro de Josué, essa teologia efetivamente é Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua aliança. Conquanto ela tenha sido feita com Abraão, e é interessante isso, porque o pacto abraâmico passa por um hiato de 400 anos, não é? Lá no Egito, e agora o povo retoma, e agora esse povo toma posse da promessa, e nós já iremos depois, no finalzinho da lição, perguntarmos também, será que a promessa, a terra prometida, era uma promessa condicional ou era uma promessa incondicional? É uma pergunta interessante essa para nós pensarmos e meditarmos, né? Biblicamente sempre. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a soberania de Deus também anda junto com a sua fidelidade. É claro que Deus não conhece limitações, não é? Mas há um texto ali de Josué que eu sempre classifico como sendo esse texto é praticamente uma pregação do Evangelho naqueles dias. Eu me refiro aqui a Josué 3, versículo 10, que diz assim: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo... Olha que interessante a teologia de Josué, ele chama Deus de Deus vivo. É para diferenciar por contraste mesmo com os ídolos pagãos que estavam ali e que, lógico, não tinham vida alguma. Então, nisto conhecemos que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Repararam uma coisa? Josué 3,10, além de ser uma teologia que chama Deus de Deus vivo, traz ali a nomenclatura e a quantidade dos inimigos de Israel. Eram 7 clãs, ou 7 povos, ou 7 reinos, por assim se dizer. Dá para chamar de reino porque todos eles viviam em cidades fortificadas. A Bíblia também fala isso, nós veremos daqui a pouco. Portanto, então, o Deus vivo estava
cumprindo a sua promessa feita a Abraão, cumprindo a sua fidelidade, porque Deus é fiel em todos os sentidos, mas havia de fato uma necessidade de contraprestação. E essa contraprestação, efetivamente, trata-se hoje, inclusive, de resposta do ser humano, objeto da salvação, a Deus, e essa resposta só pode vir por meio da obediência, que é o pacto fechado entre Deus e o homem. É cumprir a sua lei, é cumprir a sua vontade, é cumprir os seus princípios, seus valores. Eu acho muito, muito interessante aqui, porque tem um elemento central, evidentemente, aqui na palavra de Deus, não é? Que era a teologia do povo escolhido também. É interessante porque Israel era o povo escolhido. Israel era a nação da aliança feita com Abraão. E havia recebido como dever o quê? Guardar a aliança. Era isso o dever dele. Se você quer traçar um paralelismo antes de chegarmos aos bíblicos aqui, trace com a sua vida e com a igreja de hoje. É o mesmo encargo que a igreja possui. Ela deve guardar a aliança, sim, porque temos uma aliança vigente hoje com Deus, aqui sempre existiu, a aliança da salvação. Agora percebam que neste ponto, na história relatada por Josué, nós temos dois momentos do cumprimento dessa aliança. O primeiro momento nós temos aqui, efetivamente, é a conquista da terra prometida por Deus. Uma vez conquistada, ela vai ser dividida. E efetivamente essa divisão, mais tarde nós teremos alguns problemas com ela e todos eles de caráter espiritual. Mas voltando aqui à palavra de Deus, eu quero abrir com vocês um pouco mais agora, teologicamente, o livro de Josué, para nós termos algumas considerações a partir do capítulo 1. Vamos começar a ler com o versículo 3, porque é ali que a mensagem começa a ser encorpada. Josué recebe a visão, recebe a orientação de Deus, a inspiração de Deus, e ele registra assim. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Note que aqui há um paralelo, mas muito, muito importante, eu já disse no começo da lição, não é? Com o último livro escrito por Moisés, Deuteronômio. E qual é o paralelismo que tem em Josué 1, versículo 3, com o livro de Deuteronômio? Vamos abrir lá no capítulo 11 de Deuteronômio, Deuteronômio 11, versículo 24. Mantenha sua Bíblia aberta ali em Josué 1, 3, nós vamos reler rapidamente e vamos ver o que diz aqui Deuteronômio 11, 24. Josué 1, 3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué escrevendo. Moisés escrevendo. Deuteronômio 11, 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será vosso. Percebem? Moisés e Josué falavam, por assim se dizer, a mesma língua, é claro, porque Deus os estava inspirando da mesma forma. E este paralelismo aqui, ele é interessante, porque diz assim, a conquista da terra prometida por Deus a Abraão, nesses versículos, ela não aconteceria sem uma ação humana. Mas não é qualquer ação humana, é uma ação humana dirigida por Deus. Então, além de uma conquista de ordem física, de território, uma conquista material, nós temos aqui, evidentemente, a relação imediata com uma grandiosa, enorme lição de cunho espiritual. Qual é essa lição? Em muitos momentos da nossa vida aqui na Terra, nós precisaremos agir. Nós precisaremos tomar atitudes. Mas para agirmos corretamente, nós precisamos ser orientados por Deus. E para sermos orientados por Deus, como foi Moisés, como foi Josué, nós precisamos exercer a nossa fé, que é basicamente a nossa crença
junto com a nossa confiança. Nunca esqueçam, os demônios também creem e até tremem. Mas o crente, o cristão, ele não somente crê, como os demônios creem, mas ele confia absolutamente e integralmente na direção de Deus. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, mais uma informação bastante importante e bastante relevante. Meus queridos, o chamado de Deus para esses homens, claro que Deus habilitou com talentos, Deus habilitou com dons, mas Deus habilitou com algo muito maior do que isso, que era a confiança, e da confiança direta nele, Deus concedeu o dom da obediência. Sim, é um dom, porque vem da regeneração da alma através do poder do Espírito Santo. Então, a constante presença de Deus na vida de Moisés e na vida de Josué habilitou esta confiança, condicionou esta fé como sendo inabalável, e não esqueçamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o mais importante de tudo é que existe uma forma que Josué mesmo escreveu para nós alcançarmos ainda hoje essa mesma fé e essa mesma confiança. Eu acho impressionante quando eu vejo isto, porque nós não estamos, às vezes, assimilando muito bem isto. Ali já no versículo 5 de Josué, capítulo 1, vejo que está registrado: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha outro caso aqui de paralelismo, e justamente com o último livro escrito por Moisés, Deuteronômio. Lendo isto aqui, Josué 1:5, vamos para Deuteronômio 11:25, e notem o que Moisés havia escrito aqui. Vamos mais uma vez reler Josué 1:5, e aí passamos para Deuteronômio 11:25. Está aqui escrito 1:5 de Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora temos aqui Deuteronômio 11:25, ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já tem dito. Então notem como Deus continua renovando a sua aliança geração após geração. E eu acho impressionante, não é, que Israel estava diante de um desafio, como nós já vimos aqui, de 7 nações, 7 reinos. Era impossível Israel sozinho vencer qualquer batalha daquelas. Impossível, literalmente. Com cidades, então, fortificadas, menos ainda. Mas o que impressiona aqui é que tem outro texto em Deuteronômio 7, versículo 1, que diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Deus estava dizendo por Moisés: olha, vocês vão vencer, mas não é pela sua condição, não é pela sua inteligência, não é pela sua força, é pelo meu poder, disse Deus. Queridos, é interessante nós notarmos, porque está um outro texto muito importante aqui que nós temos para verificar, em Números 13, um pouquinho antes ali de Deuteronômio. Números 13 é um capítulo bem interessante esse, mas em Números 13 nós temos aqui outra informação interessante no versículos 28 a 29. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que dizia basicamente Moisés aqui? Não dá para vencer sem Deus. Não dá. É mais um milagre. Senão nós não temos a mínima possibilidade de pensarmos em força humana ou inteligência humana. Não funciona. Não funcionará. Aqui, basicamente, os povos inimigos, como eu disse, viviam em cidades fortificadas. E nós temos aqui que estava claro, evidente para Moisés e evidente para Josué, que sem uma aliança viva com o Deus vivo, não havia chance de conquistar a terra prometida. Aí nós temos um outro texto bem elucidador, que é Josué 1:6. E ele diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais.
Esse ser forte e corajoso é a primeira de três condições em que Deus coloca esta importância na vida de Josué. O ser forte e corajoso é engraçado você pensar, né? Então ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter fé. Bom, fé sem dúvida nenhuma, mas e a coragem? Se você vai à palavra hebraica, você nota que a coragem aqui não é exatamente aquele sentimento que o ser humano gosta de ter, dizer que é corajoso, isto ou aquilo, né? Mas a coragem aqui, efetivamente, ela também tem um paralelismo com o Deuteronômio, mas é a coragem da fé. É o confiar, é dar o passo além da lógica humana. É o passo que confia que Deus cumprirá a sua promessa, não importa quais sejam as circunstâncias. Eu falei de um paralelismo, de Josué 1,6. Vamos lá para Deuteronômio 31. Deem só uma olhada o que relata Moisés em Deuteronômio 31, versículo 7. Olhem que espetacular isto. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, olhem as palavras, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Olha a profecia de Moisés em relação a Josué, que coisa impressionante, não é? Então, em outras palavras, o que estava dizendo Moisés aqui para nós? O poder de Deus. O poder de Deus, ele é muito maior do que qualquer situação que possa existir na face da terra. Qualquer situação. Não importa qual seja a situação. O poder de Deus é muito maior do que isso. Nós falamos aqui do grande conflito. O grande conflito não é uma disputa de força entre Satanás e Jesus. Não, não é. Porque se Jesus desejasse, ele extinguiria Satanás e seus anjos em 1/1000 de segundo. Não é questão de poder, é questão de amor. Deus do amor versus o amor pelo poder do outro lado. E aqui está o grande conflito. Deus espera a nossa decisão. Deus potencializa todos os meios possíveis para que nós não fracassemos. Mas o fracasso nesse sentido espiritual é uma escolha nossa. Somente uma escolha nossa. Eu tenho aqui ainda algo muito interessante do livro de Josué, ainda capítulo 1, em que lhe dá a fórmula para que você seja corajoso, para que você seja forte espiritualmente. E a fórmula está aqui, 1, versículo 8. Olhem bem, gravem esse texto em vossas Bíblias. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Isso nos lembra alguns salmistas escrevendo também que na lei de Deus ele meditava de dia e de noite, não é? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pronto. Se existe um roteiro, ele está aqui. Meditarmos a lei de Deus, lermos a sua palavra, termos comunhão com ele. Hoje é o dia apropriado para isso, especialmente mais do que todos os outros. É um dia separado por Deus e para Deus. É sábado, descanso de qualquer atividade secular para dedicação integral a atividades espirituais e comunhão com Deus, comunhão com o Criador. Não há dia mais especial do que o sábado para acontecer isto. Agora percebam que toda essa situação que nós lemos aqui agora, ser forte e corajoso, Deus repete isso 3 vezes a Josué, não é? Não é que José não tivesse entendido, mas ele precisava realmente compreender a realidade espiritual na qual ele se encontrava. E veja que, qual era essa realidade? Dependência de Deus. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui você percebe que essa foi a segunda vez em que Josué ouviu a mesma informação de Deus. Parece uma coisa repetitiva, mas não era. Veja que a conquista da Terra Prometida estava condicionada à resposta da obediência do povo. E aí nós vamos cair naquela pergunta: a salvação ela é condicional ou ela é incondicional? Se ela é incondicional, vale dizer então que o universalismo está correto. Porque o que diz o universalismo? É uma doutrina espúria, uma doutrina antibíblica. Mas ela diz que uma vez salvo, sempre salvo. E isto é verdade, biblicamente, ou não? Não. Não é. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta coroa é a coroa da vida eterna, então a coroa da vida eterna pode ser perdida.
Senão não haveria esta informação na Bíblia. E ela existe porque precisamos guardá-la. É uma necessidade. Como é que eu guardo? Josué 1:8. Grave esse texto em sua Bíblia, leia todos os dias. Porque Josué 1:8 é um roteiro para a força espiritual e para a coragem espiritual, que é símbolo de fé. Veja, eram homens cheios, repletos de fé, repletos de confiança em Deus, apesar das aparências indicarem a impossibilidade humana de se chegar, por exemplo, diante das muralhas de Jericó e humanamente fazer algo diferente daquilo que talvez eles pensaram, puxa, mas vamos derrubar isso aqui como? Percebem? Fé. Dá uma volta, dá outra volta. Fé, exercício da fé. Não importa quais sejam as circunstâncias, exercício da fé. Eu quero chamar atenção aqui só para esse último detalhe. A salvação não é incondicional. Mas a terra prometida era uma bênção condicional ou incondicional? Incondicional? Não. Também condicional. Qual é a prova que eu tenho disso? A prova que eu tenho disso é que todos aqueles que saíram de Israel deveriam ter entrado na terra prometida. Quantos entraram? Infelizmente, nem todos. Durante muito tempo, 40 anos, as gerações que não entenderam a natureza da aliança com Deus, as gerações que se rebelaram contra os mandamentos de Deus, as gerações que insistiam em buscar o maná no dia do sábado quando não havia maná, porque era sábado. Essas pessoas não chegaram à terra prometida. E essas pessoas não chegaram porque havia aqui uma condicionalidade. Qual era esta condicionalidade? Responder à aliança de Deus, responder ao pacto de Deus, aceitando o amor de Deus e vivendo em obediência e reverente comunhão com Ele. É esta a única forma que nós temos ainda hoje. Porque se temos um pacto com Deus, temos uma aliança com Deus, nós faremos qualquer coisa para não ofendermos o nosso Deus, para não perdermos a comunhão com Ele, porque dependemos dela. Sem a comunhão com Deus, nós não temos nenhuma possibilidade de vitória, assim como todos aqueles homens e mulheres, idosos, jovens e crianças não tinham de conquistar a terra prometida por Deus a Abraão. Ainda hoje, Josué 1:8, eu vou repetir mais uma vez a leitura. É a única forma, é a única maneira de encontrarmos sucesso, sermos fortes e sermos corajosos diante de Deus, por Deus e para Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, e para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a estarmos ligados a Ele, não importa quais sejam as circunstâncias deste mundo, porque as circunstâncias deste mundo só conseguem nos ensinar que Jesus está voltando.